Meus queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estou aqui para mais um vídeo, para o meu, para o seu, para o nosso canal Teologando e Capacitando. E no vídeo de hoje vamos dar continuidade à nossa aula de introdução à teologia pentecostal. Estamos falando da bibliologia, A teologia que estamos estudando é essa aqui, Teologia Sistemática Pentecostal, uma baita obra. Então nós estamos caminhando a respeito da bibliologia, Então vamos para mais uma aula. Estamos falando a respeito da inerrância, das Escrituras. Só que antes de entrarmos no conteúdo, eu já quero lhe fazer um convite. Você que ainda não apertou esse botãozinho vermelho logo abaixo e se inscreveu em nosso canal, eu quero lhe pedir humildemente que você aperte esse botãozinho, se inscreva em nosso canal, ajude o canal a crescer, ative o sininho das notificações para você ficar informado toda vez que subir um vídeo novo ao canal. Também não esqueça de deixar o seu like, pois o seu like ajuda muito o YouTube a reconhecer que os conteúdos e o canal aqui é importante, os conteúdos são relevantes. E compartilhe o nosso vídeo, postado, o canal para os teus grupos de WhatsApp, Facebook, Instagram, e assim você irá me ajudar. Eu te ajudo postando conteúdo e você me ajude compartilhando o canal e fazendo o canal crescer para a honra e glória do Senhor Jesus. Então estamos estudando a teologia sistemática pentecostal. Estamos na página 36, falamos no vídeo passado a respeito dos 5 primeiros artigos de Chicago, que foi importante, fundamental para a nossa crença, a nossa confissão a respeito da inspiração sobrenatural da Bíblia Sagrada. E se você não assistiu o vídeo, só você entrar lá na playlist, na introdução à teologia pentecostal, que lá vai estar todos os nossos videoaulas desta teologia sistemática. E hoje nós vamos começar a falar sobre a coerência da inerrância, que vai dizer assim: a doutrina da inerrância da Bíblia Sagrada não é incoerente nem fere a razão, embora esteja muito acima desta. Ou seja, a inerrância da Bíblia ela não tende a ferir a razão humana, por mais que esteja acima dela. Nós vamos entender isso. A inerrância bíblica é razoável e crível. Não precisa ser aceita de forma cega e mística. Comporta os mais duros questionamentos justamente por ser absoluta e inquestionável. Ela não fere a legitimidade de nenhum ramo do verdadeiro saber humano, que, sendo-nos outorgado por Deus, jamais contrariará o saber divino. Ou seja, por mais crítica, por mais questionamentos que nós levantamos a respeito da Bíblia, ela não fere a nossa razão por ser absoluta. Ela tem a resposta para todos os argumentos, críticas, questionamentos que nós, como seres humanos falhos, pecadores, levantamos a respeito da Bíblia Sagrada. Então, ela, por ser absoluta, ela é inquestionável. Quem levanta questionamento é o ser humano. A Bíblia ela só soluciona, traz a solução para os problemas. Então, em relação à filosofia, a Bíblia Sagrada, como a inspirada e inerrante palavra de Deus, não vai de encontro à verdadeira filosofia. Acha-se, porém, infinitamente acima desta, ou seja, a Bíblia ela é além, acima, superior à filosofia. Se a segunda limita-se a levantar os problemas da vida, a primeira é solução. Ou seja, a filosofia ela vai muito pelos questionamentos da vida, assim quer dizer que o autor sobre os problemas da vida. Enquanto a filosofia tende a levantar questões, a Bíblia ela responde
essas questões. Ela traz a solução para os problemas que a filosofia tem. Então isso é muito importante. E se a filosofia limita-se a especular acerca da realidade última das coisas, a Escritura desvenda-nos o próprio Deus como o nosso supremo bem, revelando-nos o caminho a seguir. Ou seja, se a filosofia só vive de especulações, a Bíblia ela nos revela o caminho, pois ela é a nossa bússola, o nosso guia. Enquanto a filosofia diz, eu acho que pode ser isso, a Bíblia diz, se ensina não, isso é certo, isso é correto, não, isso aqui não é certo, isso aqui não é correto. Com a Bíblia não tem meio termo, ou ela sim ou não, ela é o caminho. Então, quando você tem uma ideia de palavra absoluta, quando ela diz, a palavra de Deus diz, se Adão comesse da fruta ele morreria, ali a palavra era absoluta, não uma morte física imediata, mas uma morte espiritual, né? Então o homem se tornou caído. Então a palavra de Deus é absoluta, ela não levanta, eu acho, a Bíblia não diz, ó Adão, eu acho se você comer dessa fruta, você pode morrer. Não, se comer vai morrer. E no hebraico morrer, morrerás, ou certamente vai morrer. Então ela não fica achando meio termo, ela é concreta, ela é absoluta, ela é a palavra de Deus. Não é a filosofia que levanta questões, né? Por esse caminho. Então agora, em relação à ciência, não contém a Bíblia quaisquer erros científicos, né? Por conseguinte, quando o homem de ciências a acusa da incoerência científica, duas coisas podem estar acontecendo. O cientista, deixando o campo da experimentação, põe-se a palmilhar levianamente o terreno movediço da especulação. Se assim é, não temos um cientista, mas um confuso filósofo. Pois não são poucas matérias que, tidas como científicas, na verdade não passam de mitos e fantasia. Haja vista a teoria da evolução, né, que é uma das teorias mais discutidas, né, a teoria da evolução, que tenta desmentir o que a Bíblia diz a respeito do criacionismo, né, que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aí a teoria da evolução tenta trazer um conceito que não encaixa com a nossa verdade, e quem vai para essa teoria da evolução, da macro, da microevolução e assim por conseguinte da espécie, querido, sai fora que isso é herético, é heresia, é tentar adulterar a palavra de Deus, falsificar a palavra de Deus. A Bíblia diz que Deus criou do nada, ex nihilo. É Deus criando do nada, não pegou matéria, espécie, não é. A teoria da evolução tenta desmentir aquilo que é verdade. Então sai fora que é heresia, não cola. Então, aqui, aliás, se é teoria, como pode arrogar-se como ciência, se até hoje não foi comprovada? Então, uma coisa que é teoria não tem base para ser comprovada. Aí pergunta, e o criacionismo tem base? Querido, aqui está toda a base do que nós cremos, que a Bíblia é absoluta em suas conclusões. Ela não deixa brecha, ela fecha as brechas. Né? A Bíblia ela é absoluta, ela é inquestionável. Então nós temos que ter isso em mente. Entre a ciência e a filosofia, há uma fronteira muito tênue que pode ser cruzada sem que o cientista o perceba e sem que o filósofo disso se dê conta. Francis Bacon, por exemplo, embora filósofo, traçou o caminho a ser trilhado pela ciência moderna e o discurso do método de Descartes. Portanto, a ciência não tem a necessária autoridade para julgar a Bíblia Sagrada, pois se esta é a palavra revelada daquele que tudo fez, como se haverá aquela com as suas especulações? Ou seja, crente vive de palavra revelada, a Bíblia. Quem não é crente, procura questionamento, vive de especulações. Grava isso.
Não é a ciência que deve julgar a Bíblia. Esta é que tem de julgar aquela, ou seja, a Bíblia que julga a ciência, não a ciência julga a Bíblia. Mas hoje em dia os papéis estão invertidos. Muitos crentes querendo se basear na ciência. Tá certo que a ciência, por muitas das vezes, vai comprovar algum fato bíblico, né? Mas não porque a Bíblia errou e a ciência escolheu, não, porque a Bíblia diz que era verdade, entendeu? Então, não tem como podemos dizer, botar a ciência acima da Bíblia. Não existe isso. A Bíblia está além do que a ciência diz, né? A Bíblia está além do que a ciência diz. Você quer ver uma das coisas que a Bíblia diz que acontece no nosso meio hoje? Talvez nem se trate em meio de ciência. A Bíblia diz em guerra, rumores de guerra, nação contra nação, e está acontecendo, mas algo que foi escrito há mais de 2000 anos atrás. Então a Bíblia, ela não erra, né? E quando a ciência vem tentar provar ou comprovar alguma coisa, ela está apenas afirmando o que a Bíblia já disse. Então não é a ciência que diz, é a Bíblia que disse. Então nós temos que ter isso em mente, né? Aliás, nenhuma autoridade humana, por mais culta e sábia, detém o direito de submeter as Escrituras ao seu crivo, porque a palavra de Deus julga todas as coisas, discernindo-nos claramente tudo o que existe no universo. Então, o que eu acabei de dizer, todas as coisas que existem no universo, que a ciência diz que encontrou e babá, a Bíblia já diz a respeito, né? Então a inerrância bíblica é aceita como algo plenamente crível e coerente pela verdadeira ciência. Em relação à arqueologia, a arqueologia vem sendo largamente utilizada para realçar quão firme é a doutrina da inerrância bíblica. Levemos em conta, porém, que ela, devido às suas limitações, nem sempre consegue reunir as evidências exigidas pelos céticos acerca dos eventos bíblicos. Jamais encontraremos, por exemplo, a Arca da Aliança, o tabernáculo ou os castiçais que estavam no Santo Templo. Além do mais, a história da salvação, independentemente dos achados arqueológicos, exige ser aceita pela fé. Ou seja, há um esforço muito grande da arqueologia bíblica para comprovar fatos históricos a respeito da palavra, né, do que está escrito na Bíblia. E quando a arqueologia consegue achar, que nós chamamos de achados arqueológicos, quando consegue encontrar, evidencia o que a Bíblia diz. Ou seja, ela comprova cada vez mais a inerrância bíblica. E de um modo mais geral, a arqueologia ela nunca é inimiga da Bíblia. A arqueologia sempre trabalha a favor da Bíblia, para comprovar os fatos bíblicos, né? Então aqui, imaginemos se a Arca da Aliança fosse encontrada. Transformar-se-ia logo tal evidência em relíquia e seria mais nociva a Bíblia Sagrada do que a falta de evidências quanto à sua inspiração divina e inerrância, né? Então, nós temos aqui os 3 exemplos, né, da inerrância em relação à filosofia, à ciência e à arqueologia. Então é isso, meus queridos irmãos. Vamos ficar por aqui e que possamos estar juntos no próximo vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, compartilhar, mete o dedo, dá like, não esqueça. E até o próximo vídeo, em nome de Jesus. Amém.